Seção 3. Qual é o preço dos seus sonhos? Ganhe esse jogo. Capítulo 3.1. Qual é o preço dos seus sonhos? Ganhe esse jogo. Todos os homens sonham, mas não igualmente. T.I. Lawrence. Eu costumo começar os meus seminários financeiros com uma pergunta: qual é o preço dos seus sonhos? Então, peço que as pessoas se levantem e me digam qual é o valor necessário para que elas se tornem financeiramente seguras, independentes ou livres. A maioria delas não tem a menor ideia. O ambiente costuma ficar bastante alvoroçado, e aí talvez algumas mãos se levantem. Em centenas de seminários, com centenas de milhares de pessoas de todas as esferas da vida, ouvi quase todos os números imagináveis. Então, me deixe fazer uma pergunta pessoal agora. De quanto dinheiro você precisará para ser financeiramente seguro, independente ou livre? Diga um número qualquer. Você não precisa estar certo, nem mesmo lógico. $1 milhão, 5 milhões, 500 milhões. Pare por um segundo agora. Use o seu instinto e anote os números, seja na margem deste livro, em um aplicativo do notebook ou simplesmente em um pedaço de papel. É importante anotar, porque isso vai situá-lo na realidade e tornar o valor concreto. Já fez isso? Em breve você vai saber por que esse passo é uma primeira ação importante. Agora, minha experiência me diz que, se você for como a maioria das pessoas, esse valor, provavelmente, parece um pouco alto demais para você agora, não é? Bem, continue lendo, porque vamos fazer alguns exercícios fáceis para ajudá-lo a dominar esse número. E eu aposto que você vai descobrir que ele pode ficar mais perto de você, muito mais do que você jamais imaginou. Na verdade, você vai aprender que não existe apenas um número mágico, pois há 5 níveis diferentes de sonhos financeiros que o libertarão. E não importa se você está apenas começando ou se preparando para se aposentar. Não importa quão sólido ou instável seu patrimônio é agora, eu garanto que pelo menos um ou dois desses sonhos estarão ao seu alcance. Como? Tudo começa com a compreensão do que você realmente precisa. Recentemente, em um dos meus programas, um jovem no fundo da sala se levantou para expor o preço dos seus sonhos. Ele jogou os ombros para trás e anunciou: $1 bilhão. Houve um monte de ohs e ahs na turma. Essa pessoa estava com seus 20 e poucos anos, um dos participantes mais jovens da palestra, e, provavelmente, ainda não havia ganhado seu primeiro milhão. Então, eu pedi que ele considerasse o que aquele número realmente significava. Lembra do capítulo 1.4, Dominando o Dinheiro? É hora de abrir caminho, quando falamos sobre o fato de que tudo aquilo que as pessoas fazem acontece por uma razão. Apenas como lembrete, existem 6 necessidades humanas básicas: certeza, incerteza, variedade, sentido, conexão, amor, crescimento e contribuição. Então, por que esse jovem queria $1 bilhão? Qual dessas necessidades ele estava tentando atender? Certeza. Você pode alcançar a certeza em sua vida por muito menos de $1 bilhão. E quanto à variedade, você pode ter muita variedade com $1 milhão, ou muito menos dinheiro, certo? Conexão e amor. Dificilmente, se ele receber $1 bilhão, haverá muitas pessoas querendo estar na sua vida, assim como os vencedores da loteria que subitamente descobrem dúzias de parentes e amigos que nunca souberam que tinham. Com esse monte de dinheiro, ele vai ter conexão, tudo bem, mas não as conexões que deseja e precisa. Crescimento e contribuição. Pela sua atitude, duvido que essas duas necessidades estivessem no topo da lista do jovem quando ele expôs seu número. Então, quando você olha para as necessidades humanas, qual delas você acha que o impulsiona mais? Claramente, é o sentido. Como ele disse, com $1 bilhão, as pessoas o levariam a sério. Ele faria diferença. Isso pode ser verdade. Mas o problema é que, mesmo que ele receba $1 bilhão, ainda assim não será suficiente. Porque, quando você procura sentido, está sempre se comparando com outra pessoa. E haverá sempre alguém maior, mais alto, mais forte, mais rápido, mais rico, mais engraçado, mais jovem, mais charmoso, mais bonito, com um iate maior, um carro mais potente,
uma casa mais agradável. Então, ao mesmo tempo em que não há nada de errado com o sentido, se você o converter em sua necessidade número 1, nunca se dará por satisfeito. Em vez de lhe dar um sermão, decidi mostrar que ele poderia se sentir significativo com muito menos dinheiro, o que tornaria sua vida muito mais fácil. Afinal, ele estava escolhendo aquele número aleatoriamente. Dizer que ele precisava de $1 bilhão fazia com que sentisse que estava buscando um objetivo importante. O problema é que, quando você tem esse grande objetivo na cabeça, e se, no fundo, você não acredita que isso vai acontecer seu cérebro rejeita. É como viver uma mentira. Você já fez isso? Estabelecer algum objetivo gigantesco, e então, uma voz em sua cabeça apita: a quem você está tentando enganar? A verdade é que você nunca vai concretizar esse projeto até que ele esteja profundamente incorporado ao seu subconsciente. A parte da sua mente tão poderosa que faz o seu coração bater 100.000 vezes por dia sem que você nunca tenha de pensar nisso. Você já se flagrou perdido em seus pensamentos e, então, de repente, olhou para frente e percebeu: merda, quem é que estava dirigindo este carro nos últimos 5 minutos? Felizmente, era o incrível protetor da vida, seu subconsciente. Para ter uma ideia de como esse processo funciona, dê uma olhada na imagem a seguir. Imagine seu cérebro dividido em uma metade superior e uma metade inferior. A metade superior é a mente consciente e a metade inferior é o seu subconsciente. As ideias continuam tentando encontrar abrigo em sua cabeça. Por exemplo, vou ganhar $10 milhões. Ou vou ser financeiramente livre quando tiver 40 anos. Mas o seu cérebro superior e consciente vai dizer: nem pensar. Não há nenhuma maneira de eu conseguir fazer isso acontecer. Ele rejeita rapidamente essa grande ideia e a lança de volta ao espaço, como se fosse uma bolinha de tênis. Porém, se você resolver dentro de si mesmo o senso de certeza absoluta de que eu vou fazer isso, e, então, começar a construir um plano, algo extraordinário acontece. Você começa a desenvolver a certeza de que realmente pode alcançar o que deseja. Com essa confiança recém-descoberta, de repente você vê que há uma maneira de chegar lá. Vai encontrar um exemplo em alguém que já está conseguindo o que você está procurando, e vai agir de modo contundente. O objetivo se infiltra em seu subconsciente e vai trabalhar para transformar o seu sonho em realidade. E é aí que a mágica acontece. Agora, eu duvido que você ache que precisa de $1 bilhão para realizar os seus sonhos financeiros. Mas eu estaria disposto a apostar que o número que você escolheu para se sentir financeiramente seguro ou independente é bastante assustador. Quase todo mundo estabelece um número maior do que precisa, porque ninguém se empenha em calcular qual é o verdadeiro preço de viver em diferentes níveis de estilo de vida. É por isso que muitos nunca começam a trabalhar nessa direção. Eles entram no jogo, ficam entusiasmados, falam às pessoas sobre o seu grande sonho, mas nunca agem para realizá-lo. Por quê? Porque, psicologicamente, eles não têm certeza de que serão capazes de fazê-lo. E a certeza é a primeira necessidade humana que influencia nosso comportamento e nossas ações. É um fato. Se você não conseguiu agir no seu mundo financeiro, em parte, é porque você está indeciso. Não tem certeza sobre o que é certo ou errado, e qual abordagem vai ser bem-sucedida ou fracassar. Ou você está se sentindo tão sobrecarregado pela complexidade do sistema que ninguém teve a paciência de orientá-lo com clareza. Com a incerteza, nós entramos no padrão de não fazer nada ou, pelo menos, de procrastinar. Nós adiamos até amanhã o que precisamos fazer hoje. Para ajudar o meu potencial amigo bilionário a identificar o preço real dos seus sonhos, de modo que eles pudessem se alojar no inconsciente dele e se tornar reais, comecei a lhe fazer perguntas. O mesmo tipo de pergunta que, daqui a pouco, vou fazer para conduzi-lo em seu caminho. Comecei perguntando ao meu novo amigo qual seria o seu estilo de vida se ele tivesse $1 bilhão. Ele pensou por um momento, e disse: eu teria um Gulfstream. Um jato, comentei. Para onde você vai voar? Ele respondeu: bem, eu moro em Nova York. Provavelmente,
voaria para as Bahamas. E eu, provavelmente, voaria para Los Angeles para participar de algumas reuniões. Eu o fiz anotar quantas vezes ele voaria em um ano, e ele achou que, provavelmente, seria um máximo de 12 voos. E quanto custaria um jato? Nós pesquisamos, e um Gulfstream G650 de longa distância custaria aproximadamente 65 milhões de dólares. Um Gulfstream quarto seminovo só lhe pouparia cerca de 10 milhões. Isso sem incluir combustível, manutenção e tripulação. Em seguida, pesquisamos o custo de fretar um jato particular em vez de possuir um. Ele só precisaria de um jato de médio porte para voar com 3 membros da família. E isso custava cerca de 2.500 dólares por hora. Ele voaria aproximadamente 100 horas por ano, a um total geral de 250 mil por ano, ou cerca de 5 mil por hora, ou 500 mil, se quisesse voar com um Gulfstream em todos os voos. Ainda é muito mais barato do que o preço da manutenção anual de muitos jatos, e um custo que seria inferior a 1% ao preço de venda daquele Gulfstream. Do palco, eu conseguia ver os olhos dele brilhando e sua mente trabalhando. Então, o que mais você compraria com seu bilhão de dólares? Perguntei. Uma ilha particular. Isso era uma coisa com a qual eu conseguia me identificar. Tenho uma pequena ilha paradisíaca em Fiji. Era um sonho maluco que eu tinha na juventude. Encontrar um meio de fugir algum dia para um lugar aonde eu pudesse levar minha família e amigos e viver. Quando estava com 20 e poucos anos, viajei pelas ilhas do mundo inteiro procurando pelo meu Shangri-La. Quando cheguei a Fiji, encontrei um lugar não apenas com uma beleza magnífica, mas com almas bonitas também. Na época, eu não tinha recursos para comprar a ilha, mas adquiri parte de um pequeno resort para mochileiro, com 500 metros quadrados. Eu realmente não tinha o dinheiro, e provavelmente aquele não era o melhor investimento possível. Mas era uma fração do que eu chamo de minha cesta de sonhos, algo que você entenderá mais adiante neste livro. Ainda assim, fiz isso acontecer, e tenho orgulho de dizer que, ao longo dos anos, comprei mais terrenos e converti o lugar em uma reserva ecológica protegida com mais de 2 km² de área e quase 1,6 km de orla oceânica. Transformei-o na Mali Resort Spa no resort número 1 de Fiji na última década. E ele continua sendo sistematicamente classificado entre os 10 melhores resorts do sul do Pacífico. Mas quantas vezes eu visito esse paraíso? Com a minha programação louca, talvez de 4 a 6 semanas por ano. Então, o meu sonho se tornou realidade. Todo mundo se diverte bastante lá. Eu disse ao meu jovem amigo, se você quiser desfrutar da sua própria ilha, talvez prefira não pertencer ao ramo hoteleiro. E confie em mim, você só vai conseguir estar lá algumas semanas por ano, no máximo. Pesquisamos os custos e descobrimos que ele poderia comprar uma ilha nas Bahamas por 10 milhões de dólares ou algo assim, e ele teria de gastar de 30 a 40 milhões para construir um pequeno resort. Ou ele poderia alugar o resort do meu amigo Richard Branson na ilha Necker por uma semana e levar todos os seus amigos e familiares por menos de 350 mil. Com uma equipe de 50 pessoas para cuidar de todos eles. Se ele fizesse isso todos os anos durante uma década, só custaria 3,5 milhões de dólares, contra 30 a 40 milhões, sem precisar trabalhar para manter a propriedade. Analisamos toda a lista do rapaz, e adivinhe quanto seria necessário para ele ter o estilo de vida que queria para o resto da sua vida. Quando nós somamos o custo real dos seus sonhos mais loucos, e não apenas as suas necessidades, ele não chegou ao total de 1 bilhão, nem de 500 milhões, nem de 100 milhões, nem de 50 milhões, mas de 10 milhões de dólares para ter tudo o que ele sonhava para o seu estilo de vida, sem nunca ter de trabalhar para pagar por isso. E os sonhos eram gigantescos. A diferença entre 10 milhões e 1 bilhão é astronômica. Esses números estão em universos diferentes. O desafio é que, quando começamos a tratar com números realmente grandes, as mentes das pessoas não entendem o que eles realmente significam. Há uma diferença radical entre 1 milhão,
1 bilhão e 1 trilhão. Até mesmo o presidente Obama usa os termos milionários e bilionários conjuntamente, como se estivessem, de alguma forma, relacionados. Eles não estão. Me deixe provar isso para você. Vou fazer um pequeno teste. Quero que você pense e faça uma primeira suposição quanto à resposta. Esse exercício vai ajudá-lo a entender a perspectiva de 1 milhão contra 1 bilhão e contra os índices que o governo vem usando com muita frequência. 1 trilhão. De fato, em Washington, 1 trilhão é o novo bilhão, como se diz. A minha primeira pergunta é: há quanto tempo foi 1 milhão de segundos? Faça uma pausa, mesmo que você não saiba. O que você supõe? A resposta é: 12 dias atrás. Você conseguiu chegar perto. Não se sinta mal. A maioria das pessoas não tem a menor ideia. Se você conseguiu, parabéns. Agora vamos subir a aposta. Considerando que agora você tem uma perspectiva do que é 1 milhão. 1 milhão de segundos sendo 12 dias atrás. Há quanto tempo foi 1 bilhão de segundos? Fique comigo. Vamos lá. Faça uma suposição. Comprometa-se com um número. A resposta é: 32 anos atrás. Conseguiu chegar perto. A maioria das pessoas erra feio. Essa é a diferença entre um milionário e um bilionário. 12 dias ou 32 anos. Você entende o que eu quero dizer quando afirmo que eles vivem em universos diferentes? Você nunca pode dizer milionários e bilionários simultaneamente e achar que está falando da mesma coisa. Apenas para concluir o pensamento. Quando você ouve que o governo dos Estados Unidos tem 17 trilhões de dólares em dívida, quanto é 1 trilhão? Bem, se 1 bilhão de segundos foi há 32 anos. Há quanto tempo foi 1 trilhão de segundos? A resposta: quase 32 mil anos atrás. 31.689. Para ser exato. Quando os humanos sequer eram chamados de humanos. O objetivo desse exercício é fazer você perceber que nós temos o hábito de desfocar os grandes números. Se nos ativermos aos fatos, um estilo de vida extraordinário provavelmente custa menos do que você pensa. Voltemos ao nosso potencial bilionário. Não me interprete mal. 10 milhões de dólares ainda é uma soma considerável, mas provavelmente estará ao alcance desse jovem empreendedor ao longo de sua carreira. Quem sabe, ele pode realmente acabar com 1 bilhão, se inventar o próximo Instagram. Mas, e se não inventar? Ele ainda poderia ter a vida extraordinária com a qual sonhava com 99% menos dinheiro do que pensava precisar. Ele não precisaria ser um bilionário para viver como um bilionário. Estou disposto a apostar que, quando descobre o preço real dos seus sonhos, o tempo que leva para você realmente chegar aonde quer é muito inferior ao que você pensa. E lembre-se sempre da maior das verdades. A vida não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com emoção. O verdadeiro objetivo é ter o estilo de vida que você quer, não as coisas que pensa querer. Quando você morrer, alguma outra pessoa vai ficar com todas essas coisas. De uma forma ou de outra. Elas não são suas. Eu não tenho ilusões. Por mais que aprecie e desfrute do meu resort em Fiji, sei que sou apenas o zelador. Algum dia, alguém vai possuir aquela propriedade. Mas eu adoro o fato de ter sido eu a transformá-la em um destino para onde pessoas de todo o mundo se dirijam para vivenciar alegria, romance e aventura. É parte do meu legado. E é isso que me dá alegria. Colecionar propriedades não é a meta. O dinheiro em si não é o objetivo. O nosso valor não é medido pelo peso das nossas contas bancárias, mas sim pelo peso das nossas almas. O caminho para o dinheiro, os lugares para onde o dinheiro pode nos levar, o tempo, a liberdade e a oportunidade que o dinheiro pode trazer. É isso que estamos realmente buscando. Você pode ter tudo, só não pode ter tudo ao mesmo tempo. Oprah Winfrey. Faça uma pausa agora e pense no que você quer realmente que o seu dinheiro compre. Nem todo mundo quer viver como Donald Trump ou Floyd Dinheiro Maio é ter. O seu sonho é viajar pelo mundo, explorar cidades antigas ou fotografar leões no Serengeti. É ter uma casa de praia nas Bahamas ou uma cobertura em Nova York. É começar o seu próprio negócio, o próximo Snapchat, ou fazer uma contribuição extraordinária à humanidade como a próxima Charity é ter. É algo bem simples,
Como colocar os seus filhos na faculdade e ter sobra suficiente para uma casa no campo com uma grande horta. Ou o seu sonho é apenas a paz de espírito, saber que você pode estar livre para sempre das dívidas e preocupações. Aonde quer que os seus sonhos possam levá-lo, eu vou mostrar um caminho para você chegar lá. Mesmo que não consiga fazer todo o percurso até o topo, você pode alcançar os sonhos que mais importam e comemorar suas vitórias ao longo do trajeto. Porque o dinheiro é um jogo de emoções. E vamos mostrar alguns números que vão fazê-lo cair em si e dizer: estou certo. Prometo a mim mesmo que consigo chegar lá. Como todas as viagens, antes de começar, você vai precisar se inteirar de onde está. Vamos trabalhar juntos em alguns cálculos simples. Se nunca se dedicou a descobrir exatamente o que é necessário para alcançar seus objetivos financeiros, você não está sozinho. Muitas vezes, muitos daqueles que ganharam milhões de dólares não desenvolveram um plano para sustentar seu estilo de vida sem ter de trabalhar, pelo menos em parte do tempo. Como já dissemos, mais da metade dos norte-americanos sequer tentou calcular de quanto dinheiro precisará para se aposentar, incluindo 46% de todos os planejadores financeiros. Porque nós desconhecemos nosso horizonte financeiro básico. Descobri que a primeira razão para isso, depois de ouvir centenas de milhares de pessoas de uma centena de países diferentes, é que as pessoas têm medo de saber. É como pisar na balança. Você sabe que ganhou peso, mas não quer saber quanto. É uma forma de negação, uma maneira de adiar a decisão de fazer uma mudança. Lutadores do ensino médio e boxeadores profissionais sobem naquela coisa todos os dias, de modo que, se estiverem fora da meta no peso, saberão imediatamente e poderão fazer algo a respeito. Você não vai conseguir gerenciar sua saúde se não puder medi-la. O mesmo vale para suas finanças. Você não vai conseguir atingir seus sonhos financeiros a menos que saiba com precisão quanto vai demorar chegar lá. Estou aqui para ajudá-lo a se afastar das massas que escondem a cabeça na areia quando se trata de dinheiro. Em um minuto, vamos fazer um cálculo rápido e fácil para descobrir onde você está e onde precisa estar. Se fazer algumas somas for um desafio para você, lembre-se de que o seu celular tem uma calculadora. E você também pode consultar o nosso aplicativo, que vai lhe fazer as perguntas e calcular os números automaticamente. Consulte www.tonyrobbins.com/mastertegram, em inglês. Mas primeiro vamos analisar aqueles 5 sonhos financeiros. Quando usou as expressões segurança financeira, vitalidade financeira, independência financeira, liberdade financeira e liberdade financeira absoluta, elas parecem exatamente a mesma coisa para você? Será que essas expressões trazem emoções que parecem diferentes quando você as pronuncia em voz alta? Experimente. Qual delas lhe fala mais alto? Segurança ou vitalidade? E que tal vitalidade ou independência? Independência ou liberdade? E quanto à liberdade absoluta? Cada um desses 5 sonhos financeiros é maior do que o outro, não é? E os números necessários para alcançá-los também seriam diferentes. Desses 5 sonhos, você pode descobrir que está comprometido com apenas 2 ou 3. Para algumas pessoas, a segurança financeira, por si só, já é um divisor de águas e lhes dá enorme liberdade. Assim, ao projetar este exercício, inclui esses sonhos como passos no caminho da liberdade financeira absoluta. Ou, se você se lembrar daquela montanha que já mencionamos neste livro, como campos de base no trajeto de subida até o topo. Lembre-se, nem todos precisamos ou queremos ir até o pico do Everest. Para alguns de nós, a vitalidade financeira seria uma bênção e a independência nos permitiria pisar na lua. Nem todos esses sonhos são obrigatórios para todos. Vou convidá-lo a ler os 5 e escolher os 3 que mais lhe interessam. O que eu chamo de 3 fatores para prosperar. Você terá 3 metas. Metas de curto, médio e longo prazo. Está configurado, dessa maneira, porque não nos baseamos no fracasso. Nos baseamos somente no sucesso. Se você estiver interessado no grande número ou distância, ele pode parecer distante demais, ou até mesmo assustador. Como resultado, talvez você nunca inicie verdadeiramente sua viagem.
Precisamos de um alvo próximo o suficiente para que possamos sentir que é possível, e em um futuro relativamente próximo. Isso é o que faz você agir e transformar um objetivo de curto prazo em realidade. Registre suas vitórias ao longo do caminho. Por que esperar até ser financeiramente independente para comemorar? Por que não ganhar nas fases intermediárias? Isto é o que incentiva, empolga e dá impulso. É preciso tanta energia para desejar quanto para planejar. Eleanor Roosevelt. Sonho 1. Segurança financeira. O que significa a segurança? Em vez de lhe contar o que é, me deixe perguntar: como você se sentiria se essas 5 coisas fossem quitadas pelo resto da sua vida, sem que você tivesse de trabalhar para pagar por elas novamente? 1. A hipoteca de sua casa. Paga para sempre. Você nunca mais vai precisar trabalhar para pagar sua casa. 2. As contas de serviços da sua casa. Quitadas para sempre. Você nunca mais precisará trabalhar para pagar a conta do telefone ou para manter as luzes acesas. 3. Toda a alimentação da sua família. Paga para sempre. 4. Suas necessidades básicas de transporte. 5. Seus custos básicos de seguro. Todos eles pagos sem que você nunca precise trabalhar outro dia sequer em sua vida. Eu apostaria que sua qualidade de vida seria muito satisfatória, não é? Você se sentiria muito seguro se soubesse que essas coisas estavam cobertas. Agora, algumas boas notícias. Lembra do número que você escreveu mais cedo? O valor que você considerou necessário para se sentir financeiramente seguro e livre. Provavelmente, não foi tão extremo quanto o número bilionário do meu amigo, mas, provavelmente, ele lhe pareceu muito elevado, não é? Bem, aposto que, quando descobrir esses números, você vai perceber que o sonho da segurança financeira está, provavelmente, muito mais perto do que você imagina. Ou, se você for um dos raros que o subestimam, vai ter um choque de realidade e saber o número exato necessário para que os seus sonhos financeiros se realizem. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo gratuito, faça isso agora. Ou use a planilha a seguir e anote o que você gasta com esses 5 itens em uma base mensal. É muito simples. Quanto você paga atualmente pela hipoteca? Se estiver em uma fase inicial da vida, e ainda não possui uma casa, anote aqui o seu aluguel mensal. Ou você pode estimar ou verificar na internet quanto seria o pagamento da hipoteca em algo que talvez não seja a sua casa ideal, e sim uma primeira moradia. Se você já tem suas próprias anotações, ótimo. Em seguida, suas contas de serviços públicos atingem qual valor a cada mês? Em terceiro lugar, o que você gasta com a alimentação? Vá em frente. Se você não tiver os números, chute. Você sempre pode voltar e alterar a quantia mais tarde. Mas não desperdice esse impulso. Vamos chegar a um número que seja verdadeiramente razoável. Ou então pegue o seu boleto bancário ou entre na internet e copie os números, apenas para não desperdiçar o impulso neste exato momento, caso os números não estejam facilmente acessíveis. Vou lhe dar um exemplo. Lembra da minha amiga Angela, que eu apresentei no primeiro capítulo? Ela tem 48 anos e é solteira. Está tentando descobrir o que seria necessário para se tornar financeiramente segura. Seu primeiro palpite foi de 3 milhões de dólares. Será que essa conta está certa? Ou até mesmo dentro da estimativa? Pedi a ela, então, que se submetesse a esse exercício e anotasse suas 5 despesas básicas. Como se viu, os números dela eram quase idênticos às médias nacionais, que você vai ver na lista a seguir. 1. Pagamento de aluguel ou hipoteca, $, sublinhado por mês média de Angela, US$ 1.060. 2. Alimentação, casa, $, sublinhado por mês média de Angela, US$ 511. 3. Gás, luz, água, telefone, $, sublinhado por mês média de Angela, US$ 289. 4. Transporte, $, sublinhado por mês média de Angela, US$ 729. 5. Pagamentos de seguros, $, sublinhado por mês média de Angela, US$ 300. Total $, sublinhado por mês média de Angela,
Os dólar 2.889. Total de despesas mensais básicas, sublinhado vezes 12 igual sublinhando por ano despesas anuais básicas médias nos Estados Unidos. Os dólar 34.668. Quando ela terminou, pedi que somasse tudo e multiplicasse o total mensal por 12. Isso mostra a renda anual que ela vai precisar para cobrir esses itens durante sua vida, sem trabalhar, para se sentir financeiramente segura. Como você pode ver, o número de 34 mil dólares é praticamente idêntico ao número do norte-americano médio. Mas como Angela poderia conseguir 34 mil por ano sem trabalhar? Lembre-se, ela vai construir uma máquina de dinheiro. Ela automatizou sua poupança em 10% de sua renda. Está colocando essas economias em uma ROT 401k, onde o valor está sendo investido em fundos de índice de baixo custo, com uma taxa de crescimento estimada de 6%. Essa é a percentagem que Jack Bogle estima que os mercados apresentarão como retorno ao longo da próxima década. No entanto, o retorno médio do mercado de ações foi de 9,2% nos últimos 20 anos. Colocamos isso na calculadora de riqueza, que você vai aprender a fazer no próximo capítulo, e Angela descobriu que, em vez dos 3 milhões de dólares que pensava que seriam necessários para alcançar a segurança financeira, ela precisaria acumular apenas 640 mil em seu fundo de liberdade para ter aqueles 34 mil por ano para o resto da vida, menos de um quarto da quantidade que pensou que necessitava. A princípio ela ficou chocada. Angela me perguntou, incrédula: isso é tudo que eu precisaria para ter o que quero? Eu ainda teria de trabalhar, certo? Eu respondi que ela, naturalmente, teria de trabalhar, mas não para pagar pela casa, comida, contas de serviços públicos, transporte ou cuidados de saúde básicos. Aliás, esses 5 itens, em média, representam 65% das despesas da maioria das pessoas. Então, Angela agora tinha uma maneira de pagar 65% de suas despesas gerais sem trabalhar. E lembre-se, a maioria de nós quer fazer algo que tenha sentido. Sem trabalho, ficamos meio loucos. Nós só não queremos ter de trabalhar. Angela poderia trabalhar em tempo parcial para pagar o resto das suas despesas, ou em tempo integral e usar toda essa renda para outras coisas. Perguntei como ela se sentiria se todas as despesas, desde a sua casa até o transporte, estivessem pagas sem que ela precisasse trabalhar pelo resto da vida. Extraordinário, ela disse. Essa é uma meta alcançável. Isso é algo que eu poderia descobrir como realizar. Eu disse, exatamente. O que se podia ver em seus olhos era uma sensação de certeza, e pelo fato de ela estar certa, ela tinha uma razão para agir. Eu lembrei a ela, aliás, esse não precisa ser o seu objetivo final. Pode ser o seu objetivo de curto prazo. Para algumas pessoas, tudo o que elas querem é a segurança financeira, como alguém que já está em uma fase posterior da vida que pode ter sido bem-sucedido em 2008. Para alguém que está na meia-idade ou ainda é jovem, esse objetivo será facilmente alcançado, contanto que você saiba qual é o seu número e haja com base nos 7 passos deste livro. Se você está se perguntando, a propósito, quanto tempo levaria para acumular qualquer que seja o seu número de segurança, não desanime. Você não precisa fazer esse cálculo. Vamos fazê-lo no próximo capítulo. Qual é o seu plano? Se você quiser, o aplicativo pode calcular o número para você. Juntos, vamos criar 3 planos. Um conservador, um moderado e um agressivo. E você vai decidir qual desses planos é mais gerenciável e realizável. Lembra do aspirante a bilionário? Sua renda anual para a segurança financeira era um mero 79 mil dólares. Muito longe da noção de bilionário. O seu número pode ser maior ou menor. Agora você só precisa saber qual é a renda anual que vai necessitar para alcançar a segurança financeira. Se ainda não o fez, calcule os números no aplicativo ou faça aqui mesmo. 1. Pagamento de aluguel ou hipoteca, R$ sublinhado por mês. 2. Alimentação, casa, R$ sublinhado por mês. 3. Gás, luz, água, telefone,
R dólar sublinhado por mês 4. Transporte, R dólar sublinhado por mês 5. Pagamentos de seguros, R dólar sublinhado por mês 6. Total R dólar sublinhado por mês 7. Total das despesas mensais básicas, sublinhado vezes 12 igual sublinhando por ano. Aliás, não podemos passar para o próximo objetivo sem falar sobre algo que é um simples requisito, não um sonho. E é uma coisa que quase todo mundo deveria ser capaz de alcançar relativamente rápido, embora poucas pessoas consigam: um fundo de emergência, proteção. De acordo com um estudo da Universidade de Princeton, Universidade de Chicago em 2014, 40% dos norte-americanos dizem que não poderiam dispor de $2.000 se precisassem. E isso é terrível, porque precisamos ter uma provisão de emergência em dinheiro disponível imediatamente. E se houver uma interrupção inesperada no seu fluxo de renda, acontece na vida de quase todos. Em algum momento, uma interrupção pode ser um problema de saúde, pode ser um problema com o seu negócio, pode significar perder um emprego. Então, você precisa de algum dinheiro para se proteger por um período de 3 a 12 meses. Para a maioria das pessoas, 3 meses é muito pouco tempo, enquanto 12 meses pode parecer muito. Então, talvez você comece separando alguns meses para as despesas gerais e pensando, gradualmente, em um valor de 6 a 12 meses. Não seria maravilhoso saber que, se alguma coisa acontecesse, você teria um ano para conseguir se recuperar? Você ainda teria um teto sobre a cabeça, comida na despensa e as contas seriam pagas. Novamente, esse objetivo não é ter uma renda anual para o resto da vida. Conquistando isso, você já estará estabelecido. Essa meta é apenas um dinheiro de emergência para protegê-lo até que desenvolva uma receita grande o suficiente para cuidar de si mesmo todos os anos para o resto de sua vida sem trabalhar. Não importa o que aconteça. De quanto você precisa. Bem, você sabe o que representam as suas despesas mensais. Então, anote esse número e o memorize. Novamente, você pode fazer esse exercício no aplicativo, e o número será salvo e sempre estará disponível para consulta. Minha amiga Angela, que reservou 10% do seu salário para construir sua máquina de dinheiro, começou a estudar seus padrões de gastos para descobrir mais possibilidades de poupar. Lembra que ela percebeu que era mais barato comprar um carro novinho que continuar a consertar o velho? Bem, ela também encontrou uma maneira de reservar um adicional de 8% para construir seu fundo de proteção de emergência. Ela cumpriu o objetivo, e agora dorme muito melhor. Se isso ainda não acontece com você, é crucial criar um fundo de emergência. E eu garanto que você vai ter algumas ideias novas sobre como fazer isso depois de ler os capítulos 3.3 e 3.4. Acelere. Mantenha essa quantia em dinheiro ou em um lugar seguro como uma conta bancária assegurada pela FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Agora o próximo nível de sonhos. Alcançada a segurança, vamos além. Sonho 2. Vitalidade financeira. O que eu quero dizer com vitalidade? Esse objetivo é um divisor de águas no seu caminho para a independência e a liberdade financeira. Você ainda não chegou lá, mas é um lugar onde você pode se sentir seguro e também ter alguns extras adicionados, de que você pode desfrutar sem ter de trabalhar. Qual o seu gasto mensal com vestuário? $100, 500, 1.000? E quanto ao entretenimento? TV a cabo, filmes, ingressos para shows e sair para jantar fora. É Chile ou Nobu esta noite. Então, para alimentação e entretenimento, você está gastando $200 por mês ou mais de 2.000. E quanto a pequenas liberdades ou pequenos luxos, como a mensalidade da academia, a manicure ou o massagista, ou taxas mensais para jogar golfe, são 50, 500 ou mais de $1.000. O que quer que seja. Como você se sentiria se metade dos custos já estivesse coberta, sem que você tivesse de trabalhar, para o resto de sua vida? Isso é o que acontece quando você alcança a vitalidade financeira. Parece algo que vale a pena comemorar, não é? Veja como calcular sua vitalidade financeira. 1.
Metade dos seus custos mensais atuais com vestuário $2. Metade dos seus custos mensais atuais com jantares e entretenimento $3. Metade dos seus custos atuais com pequenas liberdades ou pequenos luxos $4. Total de renda mensal adicional para vitalidade $5. Você já sabe o seu número de segurança financeira mensal. Então adicione aqui $6. Total de renda mensal necessária para a vitalidade $7. Agora multiplique isso por 12 e você terá o montante anual de que precisa para a vitalidade financeira. Vezes 12 igual sublinhado novamente. Basta digitar esses números, e todas essas contas serão feitas para você no aplicativo. Sonho 3. Independência financeira. Abre um champanhe. Depois de ter atingido a independência financeira, você não vai mais precisar trabalhar para ter o mesmo estilo de vida que tem hoje. Os juros anuais auferidos no retorno das suas poupanças e investimentos, o seu fundo de liberdade, vão lhe fornecer a renda de que precisa, enquanto você dorme. Agora você está verdadeiramente independente financeiramente, ou seja, independente do trabalho. Não seria incrível? Que tipo de paz de espírito isso traria para você e para sua família? Independência financeira significa que o dinheiro agora é seu escravo. Você não é o escravo do dinheiro. O dinheiro trabalha para você. Você não trabalha para ele. Se você não gosta do seu emprego, pode mandar o seu chefe ir se ferrar. Ou pode continuar trabalhando com um sorriso no rosto e uma canção no coração, sabendo que está trabalhando porque quer e não porque tem de trabalhar. Então, vamos descobrir quanto seria necessário para manter o seu estilo de vida atual. Esse número pode ser realmente fácil de calcular, porque, infelizmente, a maioria das pessoas gasta o que ganha. Às vezes, mais do que ganha. Se você ganhou $100.000 e gastou 100 mil naquele ano, incluindo o pagamento dos impostos, só para manter o seu estilo de vida, sua independência financeira é de $100.000. Se você gasta menos do que ganha, parabéns. Infelizmente, você é a exceção, não a regra. Então, se lhe custa apenas $80.000 para viver, com um salário de 100 mil, então 80 mil por ano é o que você precisa para ser independente. Então, qual é o seu número da independência financeira? Vá até o aplicativo ou escreva aqui agora. $. Lembre-se, clareza é poder. Quando o seu cérebro é informado de um número real, sua mente consciente vai descobrir uma maneira de chegar lá. Você agora sabe a renda de que precisa para se sentir financeiramente seguro, vital e independente. Então, vamos ver o que acontece quando seus sonhos crescem. Atreva-se a viver a vida que você sonhou para si mesmo. Ralph Waldo Emerson. Quero lhe contar a história de Ron e Michelle, um casal que conheci em um dos seminários que apresento todos os anos no meu resort em Fiji. Eles estavam com 30 e poucos anos e tinham 2 filhos pequenos. Pessoas bem-sucedidas. Possuíam um pequeno negócio no Colorado. Ron era um excelente administrador, mas nenhum dos dois prestava atenção às suas finanças domésticas. É por isso que ele estava em Fiji participando do meu evento Dominando os Negócios, para fazer o seu negócio crescer de 30% a 130%. O contador do casal elaborava demonstrações financeiras pessoais todos os meses, mas eles nunca se preocupavam em analisá-las. Não é de admirar que tivessem dificuldade para vislumbrar a vida que eles gostariam de ter. Vinha sendo uma vida inteira de contribuições. Quando perguntei a Ron o que ele precisava para se estabelecer financeiramente, assim como perguntei ao potencial jovem bilionário, o número que ele mencionou foi $20 milhões. Eu queria provar que poderia ser muito menor do que isso, e ele ainda manteria uma qualidade de vida extraordinária para si e sua família. Portanto, analisei com o casal tudo o que a família realmente gastava todos os meses. Tenha em mente que, como empresários, a renda familiar anual de Ron e Michelle era claramente maior do que a renda norte-americana média. Primeiro, começamos com a segurança financeira. Ele me revelou os seus 5 números,
Hipoteca da casa principal os $6.000 por mês, contas de serviços os $1.500 por mês, transporte os $1.200 por mês, alimentação os $2.000 por mês, seguro os $750 por mês, total os $11.450 vezes 12 igual os $137.400 por ano. Assim, para a segurança financeira, eles precisavam de uma renda de $137.400 por ano, bem ao seu alcance. A propósito, se Ron quisesse saber quanto ele precisaria acumular no seu pecúlio ou no seu fundo de liberdade, a maioria dos planejadores financeiros diria que ele deveria multiplicar o número da sua renda anual por 10, ou mesmo 15. Hoje, com retornos tão baixos sobre investimentos confiáveis e seguros, isso não é realista. Lembre-se, no caminho até o topo da montanha, a fase de acumulação, você pode colocar os seus investimentos em um portfólio agressivo que poderia render de 7% a 10%. Na descida da montanha, a fase de desacumulação, você vai querer que os seus investimentos estejam em um ambiente seguro e menos volátil, onde, naturalmente, você vai obter retornos menores. Assim, pode ser mais inteligente usar 5% como uma suposição mais conservadora. Em 10 vezes, sua renda assumiu um retorno de 10%. Em 20 vezes, sua renda assumiu um retorno de 5%. Ron descobriu que a segurança financeira estaria ao seu alcance. 20 vezes os $137.400 igual aos $2.748.000, um número muito inferior aos $20 milhões que ele havia projetado. Para a independência financeira, eles perceberam que precisavam de $350.000 por ano para manter seu estilo de vida no nível atual, porque tinham uma segunda casa e uma porção de bens caros. Michele gostava de comprar objetos com a etiqueta Louis Vuitton. Então, mesmo pensando de um jeito conservador, eles precisavam de $7 milhões. Os $350.000 vezes 20, no seu limiar crítico, para viver daquela forma, sem trabalhar. Ron ficou surpreso ao perceber que esse número era quase 2/3 menor do que os $20 milhões que ele pensava serem necessários. E ele vai chegar lá muito mais cedo do que imaginava, tendo de economizar $13 milhões a menos do que havia estimado. Sonho 4. Liberdade financeira. Uma vez tendo se libertado da necessidade de trabalhar para o resto da vida, que tal modificar um pouco seu estilo de vida? A liberdade financeira significaria que você é independente, que tem tudo o que tem hoje, com mais 2 ou 3 luxos importantes que quer ter no futuro, e que você não vai ter de trabalhar para pagar por eles também. Para chegar lá, você precisa perguntar a si mesmo: de qual renda anual eu precisaria para ter o estilo de vida que eu quero e mereço? Para que você quer o dinheiro? É pela liberdade de viajar, para possuir uma casa maior ou uma segunda casa de férias? Talvez você sempre tenha sonhado com um barco ou um carro de luxo, ou queira contribuir mais para a sua comunidade ou igreja. Vamos voltar para Ron e Michele. Eles já estavam vivendo como queriam por $350.000 por ano. Então, perguntei o que os faria se sentir financeiramente livres. Seria uma casa maior, um condomínio em Aspen, um barco. Sabe o que Ron disse? Ele se sentiria financeiramente livre se pudesse doar $100.000 por ano para sua igreja, e talvez acrescentar um pequeno barco de pesca à base e uma casa de veraneio em um condomínio em Steamboat Springs, para esquiar com a família. Essa resposta foi incrível. Fiquei tão comovido quando ouvi seu objetivo de contribuir que fiquei louco para ajudá-los a encontrar uma maneira de fazer aquilo acontecer. Destaquei que Ron ganhava cerca de $500.000 por ano e gastava apenas $350.000. Ele já poderia reservar aquele tipo de dinheiro para a igreja se realmente quisesse. Mas não seria ótimo se ele e Michele pudessem fazer essa contribuição sem trabalhar, só com a renda dos investimentos? Depois de adicionar os custos de financiamento do barco e do condomínio, juntamente com a contribuição, eles teriam de adicionar $165.000 por ano ao seu número de independência financeira para chegar à liberdade financeira. Em outras palavras, eles precisariam de $515.000 por ano vezes 20,
ou 10,2 milhões na sua máquina de dinheiro. Mas, lembre-se, esse número representa um estilo de vida ainda melhor do que eles têm hoje. É muito, mas ainda é aproximadamente metade do que Ron pensava que precisaria apenas para ser independente. O mundo que Ron e Michelle queriam estava muito próximo. Eles simplesmente não sabiam disso. Uma vez que você descobre o preço dos seus sonhos, existem maneiras de chegar lá mais rápido e por menos dinheiro do que você jamais imaginou. O que seria necessário para você ser financeiramente livre? Quais itens você acrescentaria ao seu total? Um carro esporte, uma segunda casa, ou uma grande doação, como Ron e Michelle. Seja o que for, anote esses itens e adicione o custo ao seu total para a independência. Esse é o preço da liberdade financeira. Se parecer muito elevado, simplesmente espere. Você vai aprender a dominar esse número nos próximos capítulos. Veja como Ron calcula os seus números da liberdade financeira. 1. Doação mensal para a igreja US $8,333. 2. Barco de pesca base de 20 pés, custando os $50.000, financiado em 5% igual pagamento mensal de US $533. Hipoteca do condomínio familiar em estação de esqui custando os $800.000 em 4,5% igual pagamento mensal de US $4.884. Rendimento mensal para independência financeira US $29.167,5. Número total da renda mensal para a liberdade US $42.916,6. Agora multiplique isso por 12. E você terá o montante anual de que precisa para sua liberdade financeira os $42,910 vezes 12 igual aos $514,920. Quais são os seus números? 1. Item de luxo número 1 por mês sublinhado R$ sublinhado 2. Item de luxo número 2 por mês sublinhado R$ sublinhado 3. Doação por mês sublinhado R$ sublinhado 4. Rendimento mensal para independência financeira qualquer número que você calculou anualmente, dividido por 12. R$ sublinhando 5. Número total de renda mensal para liberdade financeira R$ sublinhando 6. Agora multiplique isso por 12. E você terá o montante anual de que precisa para a liberdade financeira R$ sublinhado. Sonho 5. Liberdade financeira absoluta. E quanto à liberdade financeira absoluta, como seria se você pudesse fazer o que quisesse, sempre que quisesse? Como se sentiria se você e a sua família nunca precisassem desejar alguma coisa novamente? Se você fosse capaz de doar livremente e viver completamente dentro das suas condições, e não nas de outra pessoa. E tudo sem ter de trabalhar para pagar por isso. O dinheiro que você faz enquanto dorme, o rendimento dos seus investimentos, abasteceria seu estilo de vida ilimitado. Talvez você comprasse a casa dos seus sonhos para os seus pais, ou criasse uma fundação para alimentar os que passam fome, ou ajudar a limpar o oceano. Apenas imagine o que você poderia fazer. Pedi a Ron e Michelle para me contarem os maiores sonhos que eles poderiam ter. Qual seria a aparência da liberdade financeira absoluta para eles? Mais uma vez, fiquei profundamente emocionado quando Michelle me disse que o seu sonho supremo era comprar um rancho e transformá-lo em um acampamento cristão. Qual seria o custo? Ron calculou cerca de $2 milhões para comprá-lo e $1 milhão para reformá-lo. Eu vi a empolgação em seus rostos enquanto nós analisávamos os números. Se eles tomassem dinheiro emprestado para comprar a fazenda, precisariam de cerca de $120 mil, $3 milhões a 4%. Por ano para pagar a dívida. E isso já estava dentro do seu alcance. E o que mais? Ron adorava aventuras e viagens. E ter o seu próprio avião era um sonho supremo. Então, eu o conduzi pelo mesmo exercício que fiz com o meu jovem amigo e potencial bilionário. E o convenci de que alugar o jato lhe daria grande parte da mesma conveniência e satisfação, a uma fração do custo de possuir e manter um Gulfstream ou um Cessna Citation. Está me acompanhando? Você não precisa possuir o jato para conquistar aquele estilo de vida. Você não precisa ser dono da equipe esportiva para ficar no camarote privativo. E você não precisa pagar por toda a equipe para ser um dos donos.
Você pode ser um dono parcial e obter todos os privilégios. Foi isso que o meu amigo Magic Johnson fez quando se integrou ao grupo que comprou Los Angeles Dodgers, juntamente com o meu outro amigo Peter Guber e vários sócios do Guggenheim Baseball Management, que gastou 2,15 bilhões de dólares para adquirir equipe e um estádio. Posso jurar que Magic não investiu 2,15 bilhões, mas ele ainda obtém toda a alegria, o orgulho, a empolgação, a influência e a diversão por ser dono. Esse pensamento pode criar a qualidade de vida que você quer para si mesmo e para aqueles que ama. O que faz a maioria das pessoas ser apenas sonhadora enquanto outras vivem o sonho é que os sonhadores nunca descobriram o preço dos seus sonhos. Eles criam um número tão elevado que nunca conseguem começar a viagem. Não há um sonho que você não consiga realizar se estiver suficientemente comprometido e for suficientemente criativo. E se estiver disposto a encontrar uma maneira de agregar mais valor à vida das outras pessoas do que qualquer outro. Agora, como você pode imaginar, para a maioria das pessoas essa categoria é principalmente uma diversão. Nos meus seminários, faço esse exercício apenas com pessoas que têm sonhos realmente grandes e querem saber o preço desses sonhos. Entendo que a maioria das pessoas nunca vai alcançar a liberdade financeira absoluta. Mas sonhar e liberar os seus desejos é uma coisa poderosa. Alguns desses sonhos de alta octanagem podem empolgá-lo e fazê-lo querer ganhar mais, ajudando-o a alcançar os seus objetivos mais rapidamente. Mas há outra razão para fazer esse exercício. Você pode alcançar a segurança financeira sem trabalhar e, em seguida, trabalhando em tempo parcial em algo de que gosta, poderia se tornar financeiramente independente. Ou, talvez, você possa alcançar a independência financeira por meio do rendimento dos seus investimentos e do trabalho em tempo parcial, permitindo-se experimentar os luxos da liberdade financeira com essa renda. Então, vá em frente. Anote o que você colocaria nessa lista ou no seu aplicativo. Você nunca sabe o que poderia criar se os seus desejos fossem verdadeiramente atendidos. Veja como Ron calcula os seus números para a liberdade financeira absoluta. 1. Um rancho para o acampamento cristão, que custa os $3 milhões, financiado em 4% igual pagamento mensal de os $10 mil. 2. Um avião Beechcraft Bonanza, que custa os $300 mil, financiado a 5% igual pagamento mensal de os $3.181. 3. Número de renda mensal para a liberdade financeira. Os $42.910. 4. Receita mensal total para a liberdade financeira absoluta. Os $56.091. 5. Agora multiplique isso por 12 e você terá o montante anual de que precisa para a liberdade financeira absoluta. Os $673.092. Assim, por um barco de pesca de 20 pés, uma doação anual de os $100.000 para a igreja, um condomínio de veraneio em uma estação de esqui, um avião e a transformação de um rancho em acampamento cristão, além do estilo de vida que eles têm hoje, sem precisar trabalhar. Ron e Michelle precisariam de uma renda de $673.092 por ano. Multiplicados por 20, eles teriam de atingir um limiar crítico de 13,5 milhões. Ainda um terço menos do que o número que pensavam que iriam precisar para a mera segurança ou independência. Quais são os seus números? 1. Item de luxo número 1 por mês sublinhado R$ sublinhado 2. Item de luxo número 2 por mês sublinhado R$ sublinhado 3. Item de luxo número 3 por mês sublinhado R$ sublinhado 3. Doação por mês sublinhado R$ sublinhado 4. Rendimento mensal para a independência financeira R$ sublinhando 5. Número total de renda mensal para a liberdade financeira absoluta R$ sublinhando 6. Agora multiplique isso por 12, e você terá o montante anual de que precisa para a liberdade financeira absoluta R$ sublinhado. Só uma coisa torna um sonho impossível: o medo de fracassar. Paulo Coelho. Como todos os números que você anotou lhe parecem agora. Espero que você tenha visto que o preço dos seus sonhos financeiros pode ser muito menor do que você pensava, e que você tenha escolhido 3 objetivos,
incluindo pelo menos uma meta de curto prazo e uma de longo prazo. Quais desses sonhos são os seus 3 fatores para prosperar? O mais importante para a maioria das pessoas, as obrigações mais comuns, são segurança, vitalidade e independência. Ou, para aqueles que querem chegar ainda mais longe, segurança, independência e liberdade. Se você ainda não fez isso, escolha 13 e anote. Torne-os concretos e coloque-os em seu aplicativo. Mensagens de alerta serão enviadas para mantê-lo focado em seu objetivo. Se você faz parte da geração Baby Boom e enfrentou um momento difícil desde a crise de 2008, qual desses sonhos é uma necessidade absoluta para você? Segurança, certo? Uma boa notícia. Talvez você não tenha tantos anos para erguer sua poupança e seus investimentos até um limiar crítico, mas você pode, certamente, alcançar a segurança financeira, e eu vou lhe mostrar como fazer. Talvez você nunca chegue à independência, mas talvez chegue, se transformar isso em uma obrigação. Se estiver começando mais jovem, sua posição é mais vantajosa. Talvez você consiga atingir a liberdade, ou até mesmo a liberdade absoluta, sem sequer se estressar com isso. Mas é importante decidir o que é mais relevante para você e conhecer os seus números. Por quê? Porque, daqui a alguns momentos, nós avançaremos para o próximo capítulo, onde você vai ser capaz de calcular quantos anos serão necessários para que consiga realizar esses sonhos com base em quanto está economizando a uma taxa média anual razoável de retorno. E, então, vamos fazer um plano para chegar lá. Esse é o momento mais desafiador. Eu vou guiá-lo a cada passo, e tudo vai ser automatizado. É absolutamente fundamental que você continue focado. Eu quero que se sinta empoderado e animado com a jornada que está começando. Quero que você saiba que é o criador da sua vida, não apenas um gestor. Às vezes, nós esquecemos o quanto realmente criamos em nossas vidas. Não me importa quem você é. Sei que há aspectos da sua vida, hoje, que anteriormente eram apenas um sonho ou um objetivo, ou pareciam impossíveis. Pode ter sido um emprego ou posição de alto nível que você queria, e que, na época, parecia fora do seu alcance, ou um carro pelo qual você estava obcecado, ou um lugar que sempre quis visitar. Talvez você até viva nesse lugar agora. Talvez houvesse alguém na sua vida, alguém que você achava que sequer gostaria de sair com você, e agora você está casado com essa pessoa. Em vez de voltar àqueles dias de sonhos, perguntando se essa pessoa algum dia iria querer fazer amor com você, talvez ela esteja ao seu lado agora. Se assim for, aproxime-se dela e lhe dê um beijo agora. Lembre-se que essa relação um dia pareceu impossível, mas você a criou. O que existe na sua vida, hoje, que já foi um sonho? Qual foi o desejo que você teve no passado que na época parecia difícil ou impossível de realizar, mas que agora está na sua vida? Se você pretende se lembrar de que é o criador da sua vida, e não apenas o gestor das circunstâncias da sua vida, primeiro deve se reconectar às coisas que criou conscientemente. Faça uma pausa e anote 3 ou 4 dessas coisas. E tome nota. Sua lista não precisa ser constituída de realizações gigantescas. Às vezes as pequenas coisas que parecem difíceis ou impossíveis, quando conquistadas ou realizadas, fornecem lições essenciais para alcançar as grandes coisas. Além disso, podem existir coisas em sua vida, hoje, que algum dia pareceram difíceis ou impossíveis, e agora você as tem, mas as considera naturais. A lei da familiaridade diz que, se nós estamos com alguma coisa, ou com alguém, por tempo suficiente, tendemos a naturalizar um pouco a existência dessa coisa. Então, não deixe de apreciá-la, e anote isso agora na sua lista. Em segundo lugar, você deve rever os passos que deu para transformar esse sonho em realidade. Dedique-se a isso agora. Selecione uma das coisas que conseguiu. Quais foram algumas das primeiras ações que você adotou? Anote-as agora. Entrevistei, literalmente, dezenas de milhares de pessoas sobre a maneira como elas pegaram algo que parecia impossível e incorporaram isso às suas vidas. Como elas criaram isso. E você? Existe um processo pelo qual todos nós passamos. São apenas 3 etapas. Etapa 1. Liberte sua fome e seu desejo.
e desperte o foco com mira a lazer. Algo acontece dentro de você, ou você se inspira em algo que o empolga tanto que o seu desejo é completamente desencadeado. Você fica completamente obcecado traço, e você se concentra no seu objeto de desejo com intensidade semelhante a um lazer. A sua imaginação é despertada. Ou você atinge um ponto, um limiar, um lugar dentro de si mesmo, e afirma que não vai mais se contentar com a vida do jeito que está. Você toma a decisão de nunca mais regredir, e fica ferozmente focado na nova vida ou no objeto que deseja. Poderia ser uma mudança de emprego, uma mudança de relacionamento, uma mudança de estilo de vida. Você desencadeia sua fome por isso. Onde estiver o foco, a energia fluirá. Alguma vez você já passou por isso? Você comprou uma roupa ou um carro e, de repente, viu aquele carro ou roupa em todos os lugares. Como isso aconteceu? Porque parte da sua mente subconsciente, chamada de sistema de ativação reticular, sabe que isso é importante agora, e então ela percebe qualquer coisa que se relacione com ela. Esses carros e roupas estavam sempre ao seu redor, mas agora você os está percebendo porque o seu subconsciente faz você tomar consciência das coisas que não estava vendo antes. Isso é o que vai acontecer enquanto você estiver lendo este livro. Você vai começar a perceber as taxas cobradas pelos fundos mútuos e ouvir sobre a alocação de ativos. Você vai começar a ouvir coisas que nunca ouviu antes. Investimentos de alta frequência, média do custo do dólar, traço. E essas coisas passarão a existir porque, agora, seu cérebro sabe que elas são importantes. Tudo o que for importante, tudo no que você estiver focado, a energia fluirá para isso. Quando você tiver esse nível de fome, desejo e foco, a etapa 2 começa a acontecer. Etapa 2. Você age de modo contundente e eficaz. Se o seu desejo for verdadeiramente desencadeado e você estiver obsessivamente focado no que quer, será chamado a fazer o que for preciso para transformar o seu sonho em realidade. Não há limites para a energia e flexibilidade que terá na busca do que quiser. No fundo, você sabe que a ação contundente é uma panaceia. Se estiver disposto a se esforçar, vai chegar lá. Você já fez isso antes, certo? Talvez houvesse um tempo em que precisava ver a garota que amava. Então, você pegava um carro emprestado e dirigia a noite toda, debaixo de uma tempestade de neve, para ir vê-la na faculdade. Talvez você tenha movido céus e terra para colocar seu filho na melhor escola para atender às suas necessidades. Se for uma obrigação e não apenas uma possibilidade, você vai encontrar uma maneira. Mas há uma ressalva. É claro, você precisa empregar uma ação efetiva por trás de todo esse esforço, certo? E se você dirigisse debaixo daquela tempestade de neve sem um mapa e acabasse na cidade errada? Você pode empenhar todo o seu esforço poupando para o futuro, mas coloque o seu dinheiro em uma 401k. Sobrecarregado de taxas elevadas e fundos mútuos com mau desempenho e não vai chegar a lugar algum. Ou você pode investir tudo em uma empresa e ver as ações caindo até 40% em um dia. Então, se você estiver disposto a fazer o que for preciso, ainda precisa executar o seu plano com cuidado, e continuar adaptando a abordagem. Afinal, o esforço com execução eficaz cria mágica. Este livro é o seu mapa, o seu plano para levá-lo de onde você está hoje para onde quer estar financeiramente. Ao agir consistentemente, de modo contundente e eficaz, e ao adaptar sua abordagem sempre que ela não funcionar e tentar algo novo, você vai avançar em direção ao seu sonho. Mas há um elemento final, extraordinário, que desempenha um papel importante para definir se o seu sonho vai se tornar realidade ou não. Etapa 3. Graça. Alguns chamam de sorte, coincidência, destino ou a mão de Deus. Eu chamo de graça, o reconhecimento de que há mais neste mundo do que apenas nós mesmos, e que talvez um poder superior nos dê tanto o privilégio desta vida quanto os dons da percepção e orientação quando estamos abertos a eles. É surpreendente o fato de que, quando você cuida das duas primeiras etapas, Deus, ou o universo ou a graça, seja lá o nome que você queira dar traço,
Tende a intervir e apoiar o que você está fazendo. As coisas fluem quando você faz sua parte primeiro. Todos nós já experimentamos o fenômeno da casualidade. Algo acontece que desafia a lógica. Por isso, nós o chamamos de coincidência. Perdemos um trem e conhecemos a pessoa com quem acabamos nos casando. Substituímos um amigo em um trabalho e isso nos leva ao emprego dos nossos sonhos. Nós não imaginamos com antecedência. Não nos esforçamos para conseguir. Simplesmente acontece. Para mim, isso é graça. Quanto mais você reconhece e aprecia a graça que já existe em sua vida, mais experimenta os dons que estão além do que você criou. Isso aconteceu várias vezes na minha vida, e eu sei que é real. Também sei que a gratidão conecta você com a graça. E quando você é grato, não existe raiva. Quando você é grato, não existe medo. Então, você está pronto para se tornar o criador da sua vida, não apenas o gestor das suas circunstâncias. Você sabe no que está realmente investindo. Uma renda para a vida toda. Os seus sonhos estão se tornando uma parte de você. Uma obrigação na qual o seu inconsciente se concentra noite e dia. Você está disposto a fazer o que for preciso para torná-los realidade. Então é hora de virar a página e fazer o que muitos outros não conseguem. Está na hora de elaborar um plano.